Bom dia, senhoras e senhores, telespectadores do canal 96, TV Câmara. Estamos começando a primeira audiência pública do ano de 2005, no dia 25 de fevereiro de 2005. Nesta data, nosso município está realizando a primeira audiência pública do exercício de 2005, exigida pela Lei Complementar Federal número 101, do dia 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. A Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece ao seu artigo 9º, parágrafo 4, o seguinte: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida do parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente das casas legislativas estaduais e municipais. Assim, nessa oportunidade, o senhor prefeito municipal, Dr. Jorge Maluri Neto, juntamente com sua assessoria, em obediência à legislação, fará uma avaliação do cumprimento das metas fiscais do quadrimestre. Para que possamos seguir uma ordem na demonstração e avaliação das metas por parte do senhor prefeito municipal, estabelecemos o seguinte roteiro. Primeiro, o prefeito fará sua exposição em até 1 hora. Segundo, concluída a exposição do senhor prefeito municipal, os membros dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e os demais participantes dessa audiência pública poderão fazer suas perguntas relacionadas ao assunto. Para tanto, o interessado terá o tempo de até 2 minutos para formular suas perguntas e o prefeito até 5 para sua resposta. Com a palavra, o secretário da Finanças, José Luiz Rovedilo. Convidamos também o secretário para tomar assento à frente. Clóvis, Tadeu, Sérgio Melo, Juvencio Dias, Wilson Marinho, Coronel Basílio, Léo Holland. Cultura. Sentando aí. Clóvis. Está sendo transmitido também pela Rádio Cultura e pela Rede Mundial de Internet. É o sistema de comunicação da Câmara Municipal de Araçatuba, operando em nome da transparência. Bom dia a todos. Excelentíssimos senhores vereadores, autoridades presentes, companheiros da Prefeitura, em cumprimento ao que determina a Lei Complementar 101/00, comparecemos a esta Casa de Leis para, em audiência pública, demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo Municipal relativas ao terceiro quadrimestre do ano de 2004. Passaremos a discorrer sobre os dados contidos nos relatórios previstos do artigo 52 e 54 da Lei de Responsabilidade, quais são os relatórios resumidos da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Primeiro nós vamos falar do desempenho da arrecadação municipal. No período de setembro a dezembro de 2004, ingressaram aos cofres do município, eu vou falar em números redondos aí para facilitar, 60,8 milhões de reais, dos quais 23,5 milhões com receitas próprias e 37,2 milhões a títulos de transferências constitucionais e voluntárias. Esses valores significam que 38,74% das receitas disponíveis foram geradas no próprio município e 61,26% por transferências constitucionais e voluntárias. No ano de 2004, a receita acumulada montou a quantia de 191,3 milhões de reais, sendo 73,2 de receitas próprias e 118,1 de transferências constitucionais, voluntárias e operações de crédito. Essa operação de crédito é o PEMAT que a gente está desenvolvendo. Comparando com o ano de 2003,
cuja receita acumulada montou a quantia de 176,9 milhões, sendo 82 milhões de receitas próprias e 94,9 de transferências constitucionais e voluntárias, pode-se observar que o crescimento global da receita refletiu uma estratégia de administração na busca de recursos para possibilitar o cumprimento das metas fiscais, bem como investir os recursos recebidos em investimentos à população. Especificamente quanto à Prefeitura, quando a gente fala município, tá, Prefeitura e Departamento de Água. Nós vamos falar especificamente da Prefeitura. Cumpre nos informar que a receita para o terceiro quadrimestre foi de 50,9 milhões de reais. E no ano, a receita foi de 160,1 milhão de reais, comparando a receita de 2003, que foi de 146,7 milhões, com a atual, podemos afirmar que a receita da Prefeitura cresceu 9,2%. Quanto ao Departamento de Água, cumpre-me informar que a sua receita para o terceiro quadrimestre foi de 9,9 milhões e no ano de 2004 foi de 31,1 milhões de reais, comparando a de 2004 com a receita de 2003, que foi de 30,2 milhões de reais, podemos afirmar que o Departamento de Água cresceu 3,25% no que se refere à sua arrecadação. Execução orçamentária. As despesas totais no quadrimestre montam 39,8 milhões de reais para uma receita de 60,8 milhões de reais. O município empenhou no exercício de 2004 o valor de 183,2 milhões, dos quais foram liquidados 181,7 milhões de reais, restando um valor de 1,4 milhões que ainda não foram liquidados, por se tratar, na sua grande maioria, de projetos em andamento, construções e reformas de escola, o próprio PEMAT e projeto de casas populares, entre outros. Pode-se observar, mesmo considerando esse 1,8 aí de restos a pagar, o saldo financeiro era de aproximadamente 9 milhões de reais no dia 31 de dezembro. É importante frisar que a administração municipal tem se empenhado excessivamente para manter o equilíbrio financeiro do município, não obstante as dívidas que ela possui, e das quais somente no exercício de 2004 foram pagos aproximadamente 10 milhões de reais. Podemos citar BIC Banco, precatório, refinanciamento de operações financeiras e INSS. Neste exercício, dando sequência ao pagamento, nós estamos falando em 2005, prevê-se que o município irá desembolsar alguma coisa em torno de 13 milhões de reais. Esse desembolso, que apenas resgata dívidas de compromissos assumidos anteriormente, não representa qualquer tipo de benefício à população, porque não se converte em obras e nem em serviço. As despesas da Prefeitura para o quadrimestre montam 34,3 milhões, tendo sido liquidadas a quantia de 49,2 milhões, para uma receita do quadrimestre de 50,9 milhões. Quanto ao Departamento de Água, as despesas do quadrimestre montam 5,4 milhões para uma receita de 9,9 milhões de reais. Terceiro, despesas com pessoal. Com pessoal ativo e inativo, os gastos no período de janeiro a dezembro de 2004 chegaram a 78,06 milhões de reais, representando 41,53% das receitas correntes líquidas, conforme estabelecido pelo artigo 19 da Lei 101, considerando que o limite de 51,3%, que é o limite prudencial, e o limite legal de 54%, o município cumpriu o que determina a lei de responsabilidade, não cometendo qualquer tipo de excesso. Devo ainda acrescentar que a despesa se encontra abaixo da margem de segurança estabelecida pelo referido diploma legal. Além disso, a despesa com inativos e pensionistas no mesmo período
contentou-se em 3,71% sobre a receita corrente líquida, bem distante dos 12% previstos como limite da mesma lei. Quanto ao Departamento de Água, para o exercício de janeiro a dezembro, os gastos com pessoal ativo e inativo chegaram a 11,4 milhões de reais. As dívidas. Do montante de 30,08 milhões de restos a pagar de exercícios anteriores, o Poder Executivo resgatou 20,5 milhões, especificamente no exercício 2004, restando um montante de 9,5 milhões. Revela ressaltar que os restos a pagar foram significativamente reduzidos e encontram à mercê da prática de administração financeira, rigorosamente dentro de limite de 13% da receita corrente líquida prevista no artigo 30 da Lei de Responsabilidade. Agora nós vamos falar no quinto item das despesas com a educação. De acordo com os mandamentos constitucionais, a Prefeitura deve aplicar, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos e transferências em ações e serviços da educação fundamental, infantil e especial, sendo que, no ensino fundamental, deve-se aplicar, no mínimo, 15%. A Prefeitura aplicou no ensino infantil, no quarto trimestre, especificamente no quarto trimestre, o percentual de 9,38%, equivalente ao valor de 2,09 milhões de reais. Quanto ao ensino fundamental, foram aplicados especificamente no quarto trimestre 11,23%, equivalentes ao valor de 2,5 milhões. A aplicação final resultante do exercício de 2004 representa a seguinte situação. Ensino infantil, a aplicação total representou 10,78%, equivalentes ao valor de 9,8 milhões. E no ensino fundamental, a aplicação total atingiu 15,24%, equivalentes ao valor de 13,9 milhões. Com isso, o total de gastos com educação foi de 26,2%, portanto, acima do limite mínimo exigido. Das despesas com a municipalização da saúde. De acordo com o disposto na Emenda Constitucional 2900, a Prefeitura deveria aplicar no exercício de 2004 15% da receita de impostos e transferências em ações de serviços públicos e de saúde. Pois bem, a Prefeitura aplicou no exercício, especificamente no que se refere a recursos próprios, o percentual de 18,11%, equivalente ao valor de 16,5 milhões de reais. Como se pode notar, acima do disposto na Emenda Constitucional. Os dados acima representam, neste relatório, revelam o empenho da administração municipal, por todos os meios legais e possíveis e com determinação política, em cumprir as metas fiscais propostas, procurando não abrir mão das atividades e serviços que visam o bem-estar da população e o fortalecimento da estrutura financeira. O que nós fizemos aqui foi um resumo especificamente do exercício de 2004, em cumprimento à lei, o último quadrimestre de 2004. Saúde, 15%? A saúde nós aplicamos 18,11%. 3% a mais? Isso. Senhor presidente, essas eram as considerações aí a respeito. Após a exposição do secretário da Finanças, José Luiz Rovedillo, nós abriremos espaço a partir desse momento para que os poderes aqui presentes, ou mesmo o público presente, autoridades, vereadores, terá o prazo de 2 minutos para formularem suas perguntas e, por outro lado, o senhor prefeito municipal, o secretário que assim for da pasta e o prefeito determinar, terá o prazo de até 5 minutos para se manifestar sobre as perguntas. Nós colocamos para a pergunta o microfone do nosso lado direito, para se houver alguém que queira dirimir
alguma dúvida. Vereador Edival Antônio dos Santos, 2 minutos para a pergunta. E o prefeito ou secretário, 5 para as respostas. Ressaltamos que perguntas somente relativas ao último quadrimestre. Então, portanto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2004. É esta a prestação de conta que está sendo feita e é sobre isso que terá que ser direcionada qualquer que seja a pergunta. Senhor presidente, bom dia. Eu queria a pergunta dirigida ao Dr. Jorge, com relação, ou o secretário de saúde. O secretário de saúde não está presente, né? Um minutinho, vereador Dunga, tá? Que eu vou fazer a pergunta no microfone de aperte ali. O vereador Edival Antônio dos Santos cede preferencialmente ao vereador Marcelo Andorfato, depois ele retorna a pergunta. Portanto, o vereador do PSB, Marcelo Andorfato. Zé, bom dia a todos os secretários, secretárias. Por que dessa queda de arrecadação, Zé, de 2003 com relação a 2004? O que você avaliaria? Nós tivemos no ano de 2003 82 milhões de receita própria e no ano de 2004 73 milhões, mesmo com a anistia. O que você acha que aconteceu com relação a isso? Na verdade, é um ano, eu poderia afirmar para você o seguinte, 2003 é um ano diferente, 2004 é um ano político também, que isso daí, consequentemente, historicamente, ele já é um ano de receita própria um pouquinho mais fraca, tá? Então, isso é um pouquinho da diferenciação que se faz com relativo a 2003. Nós tivemos um processo de parcelamento também no exercício de 2004, que ele foi feito no final, em outubro, novembro e dezembro, que efetivamente fez uma redução do parcelamento, que era até em 24 vezes, passando a 48 vezes. Isso daí dá um desembolso menor, mas a longo prazo te dá uma carteira melhor de arrecadação. Tá? Isso daí são os pontos que fizeram. Nada. Vereador Marcelo Andorfato, portanto, fez sua pergunta. Agora, o vereador do PFL, Edival Antônio dos Santos, tem 2 minutos. Eu queria questionar o Dr. Jorge, o prefeito municipal, com relação à saúde. Ele tem a obrigação constitucional, nós sabemos, 25% na educação e 15% na saúde. E o prefeito gastou 18,7% na saúde. Eu queria fazer a pergunta o seguinte, isso aí também é reflexo da falta de medicamento que o governo federal não vem mandando para o município, doutor Jorge? Seria isso também, o senhor acabou gastando aí quase 4% a mais na saúde do que o senhor estava obrigado a gastar com relação às obrigações constitucionais. Inicialmente, bom dia a todos. Senhor presidente, cabe-me, em primeiro lugar, pedir desculpa pelos 10 minutos de atraso. Eis que eu estava ao telefone, que me prolonguei um pouco, em virtude do falecimento do ex-prefeito de Mirandópolis. Eu tive que lamentar e muito. Mas, de qualquer forma, os nossos secretários estão todos aqui, aptos a fornecer a todas as informações exigidas pela lei de responsabilidade fiscal nesta audiência pública, como temos feito desde o primeiro instante em que ela foi sancionada. Eu quero agradecer até a indagação do nobre vereador Edival Antônio dos Santos, como também complementar a indagação do nobre vereador Marcelo Andorfato. O nosso secretário já deu um perfil do porquê da queda. Nós fizemos obedecer a legislação que foi votada nesta Câmara de corte de multas e juros e parcelamento de até 48 meses. Evidentemente que a multa e o juro representam um valor e aumento dos meses faz com que haja um reflexo na arrecadação. A gente tem feito o possível, senhor vereador, no sentido de
compatibilizar aquilo que o município precisa na sua receita e aquilo que atende também para solucionar a inadimplência de todo o povo, que a gente sabe que não é fácil. Nós todos conhecemos as dificuldades dos dias atuais e muita gente não tem sequer como desembolsar alguma parcela para liquidar os seus débitos com o Tesouro Municipal. Eu costumo dizer, e tenho dito muitas vezes, nobre vereador Marcelo, de que quando decidi pelo asfalto de graça, não é para fazer politicagem nem demagogia, é porque me passa pela cabeça como se eu fosse um morador da periferia, desempregado, uma família com filhos, e que já deve prestação da casa, que já tem a luz sua cortada porque não tem como pagar a CPFL, que tem a água em atraso, ainda que muitas vezes parcelada, a inadimplência também do Departamento de Água é grande, que também, além de tudo isso, tem tributos e IPTU atrasados. Aí chega a prefeitura, por nossa ação, e ainda lhe apresenta mais uma conta de asfalto. É evidente que eles não vão ter como pagar. E nós vamos aumentar a relação de execuções que não faz bem à saúde financeira do município, muito menos à população. Então, em função disso, que dentro de um bom senso, que a gente fez isso, nós não estamos cobrando e não vamos cobrar asfalto. Eu vou buscar recursos, tenho arrumado recursos fora do nosso orçamento. Até porque é preciso que toda a população, e particularmente os senhores vereadores, raciocinem comigo. Se nós somos obrigados a gastar 25% com a educação, se na lei 15% com saúde, como bem disse o nobre vereador Edival, eu já volto à sua resposta, gastamos mais de 18%, quase 19%, e já chegamos em outros exercícios a gastar 22%. É bom que se explique isso. Pois bem, 15%, como se gastasse só isso, com 25% são 40%. 6% para a Câmara são 46%. Vocês viram aí que 41%, um pouquinho mais, você tem que gastar com o pessoal. Vai para 86%. Precatórios, endividamento. Quer dizer, no final, nós não temos dinheiro sequer para manutenção, nobres vereadores. Para comprar combustível, pneu, manutenção de veículos, uma merenda escolar. Tudo isso é feito pelo nosso orçamento. E pagando dívida. E graças a Deus, eu faço questão de afirmar de que nós não temos nenhum atraso. Nós estamos devendo, mas dentro do tempo da legalidade da dívida. Já diminuímos muito, graças a Deus. Mas eu volto a insistir para com os senhores e para com toda a população que nos vê e nos ouve, que o nosso orçamento é bloqueado pelas transferências constitucionais que somos obrigados. Então, se não tiver aqui, sentado no nosso lugar, com auxílio dos senhores vereadores, a quem eu agradeço e muito pela ajuda que tem dado à administração na correspondência das nossas necessidades, nós temos ido buscar recursos fora. Nós não tínhamos condição sequer de manter uma cidade, de tapar buracos, de arrumar as vicinais, enfim, de tudo isso. Quer dizer, reclamar, todo mundo sabe. Agora, ajudar, poucos o fazem. E há uma campanha surda, medíocre, desonesta contra tudo que estamos fazendo. Tudo. Eu dou um exemplo dessa semana. Eu fui a São Paulo, ao lado do presidente da Câmara, que representava bem a todos vocês, buscar uma solução dos problemas que nós tínhamos com o SESI, que é a merenda do SESI. Mais de 2.000 crianças. Eles têm dinheiro, eles arrecadam dos trabalhadores. O orçamento do SESI é grande. Eu fui pedir ao meu amigo Paulo Scarpa, e o nosso Dunga esteve presente. Infelizmente, eles também, sei lá, estão pior do que a gente. E eu não posso deixar as crianças sem alimentação. Fui por sacrifício, pedi a Cleusa que iniciasse, mas por causa disso fizeram uma campanha. E quem que estava por trás disso tudo? É só olhar, ver quem foi para a televisão falar. Não preciso dar nome aqui, que não estou aqui para denunciar coisa nenhuma. Mas vocês prestem atenção nisso.
Quem está por trás dessa campanha do nepotismo? É só olhar, só ver que são os mesmos. É uma imprensa que não ajuda, que só põe em primeira página notícias ruins da cidade, não são capazes de mostrar um lado qualquer bom que esteja sendo feito, denigrem a imagem desta cidade, senhores vereadores. Isso vocês têm a obrigação, como defensores deste povo, a gritar alto contra essas injustiças. Mas eu voto, senhor vereador, nobre vereador Edivaldo. Vossa Excelência disse bem de que nós estamos gastando mais. Não fosse o nosso trabalho de buscar junto ao governo de São Paulo doses a mais da dose certa que tem nos vindo por dádiva do secretário da Saúde e do governo Geraldo Alckmin, não fosse esse gasto que estamos fazendo acima do permitido, nós estaríamos sem condição de transferir para a população os remédios mais essenciais para tratamento de diabetes, hipertensão e coisas parecidas. Pois bem, veja hoje no noticiário. Não é em Araçatuba, não é descaso das nossas autoridades ou da minha pessoa que não está chegando o remédio para a AIDS. É uma questão de vida. É uma questão de manter a vida da pessoa, gente. E esta gente pode morrer se não tomar esses medicamentos. E quem que está em falta há 3 meses? Governo federal, não vou nem acusar ninguém, que não manda, não é para Araçatuba, não está mandando para o Brasil inteiro. E nós temos suprido essa falta de vez em quando. Por exemplo, nós estávamos em falta com um remédio chamado metformina, que é para o diabetes. Não vinha. Agora, recentemente, veio um pouco. Mas cheguei a comprar 300 mil doses de uma vez, 100 mil doses de uma outra vez, porque nós temos hoje uma saúde organizada, em que é entregue na casa, controlado, orientado por médico, o remédio para diabetes, para hipertensão, para AIDS, para tudo isso que vocês estão vendo aí. Eu pergunto, nós estamos cumprindo a nossa parte, será que eles não são capazes de cumprir? Então, nobre vereador, tem faltado esse fornecimento, que é fruto do convênio e dos tratos que é a obrigação do governo federal. Infelizmente, não há no mercado esse produto para comprar e não há outro fornecedor que não seja o Ministério da Saúde. Mas o que eu lamento, espero que eles tenham noticiado aí que vão resolver, nós estamos esperando em benefício dos doentes de AIDS que estão sendo sacrificados por isso. Só um minuto. E por causa disso é que estamos racionando. Não estamos dando aos borbotões, porque senão não dá para manter a vida. É isso que nós estamos fazendo. Vereadora e professor Cláudio Henrique da Silva tem 2 minutos para formular sua pergunta. Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, saúdo todos os secretários presentes, senhor prefeito municipal. Primeiramente, senhor prefeito, eu quero parabenizar Vossa Excelência com um conjunto de secretários por investir a mais na saúde e na educação. Porque nós sabemos que o povo mais simples, mais pobre, mais humilde depende 100% da saúde e da educação. As pessoas dos bairros, as pessoas mais pobres, mais sofridas, elas vão no postinho de saúde ali, no atendimento com o médico, no pronto-socorro, vai ali buscar o seu remédio e depende da EMEI, da EMF. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência, secretária de Educação, Cleusa Castilho, e todos os secretários presentes, pelo excelente trabalho e por dar prioridade na saúde e na educação. Senhor prefeito, quando Vossa Excelência, no primeiro mandato, implantou o programa de saúde da família, apesar que o município estava tão endividado, mas Vossa Excelência, mesmo assim, cortou gastos no poder público e conseguiu implantar o programa de saúde da família, que melhorou consideravelmente a saúde no nosso município. Quando Vossa Excelência implantou o programa de saúde da família, gastava-se um tanto X com medicamento gratuito no postinho de saúde. Os agentes comunitários começaram a visitar as residências, fazer a medição da pressão,
começaram a fazer os exames de diabetes, etc., nas pessoas idosas, e teve aquele aumento que as agentes de saúde descobriram que os velhinhos estavam doentes. O Wilson Marinho tinha tantas pessoas idosas doentes, só que não ia no posto, não gostava de ir até o posto de saúde. E esses agentes, eles detectaram os problemas de saúde. O que aconteceu, prefeito? Essas pessoas começaram a frequentar mais a unidade básica de saúde e pegaram o remédio. E aumentou muito a demanda por procura de remédio gratuito, principalmente na periferia, conforme dados que nós temos aí. Eu quero fazer uma pergunta para Vossa Excelência, senhor prefeito. Se o governo federal, como houve um aumento grande da demanda, da procura de remédio, a gente foi visitar a pessoa na casa dele, descobriu que era hipertenso, ele passou a pegar aquele remedinho lá no posto de saúde todos os meses. Eu quero saber se o governo federal também aumentou esse repasse para a compra de medicamento gratuito. Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para Vossa Excelência. Nobre vereador Cláudio Henrique, eu devo, antes de mais nada, fazer um rápido comentário sobre o problema da educação e da saúde no nosso município. Antes de ontem, eu fui procurado por um empresário da área de comunicações e que, a mando de uma dos seus patrocinadores, essa empresa faz pesquisa de 3 em 3 meses, por ordem desses empresários, em 118 municípios do estado de São Paulo. E me deu muita coisa de subsídio. Dentre as coisas que ele me disse que eu sabia, é que lá em 2004, em janeiro, ou dezembro de 2003, a nossa situação politicamente era ruim, eu diria até que péssima. Eu disse para ele, eu conhecia, eu sabia disso. Foi tanto que eu calquei minha campanha, minha orientação, de acordo com os dados que nós tínhamos, mas eu não tinha dúvida que eu chegaria a um esclarecimento de ganhar a eleição. Pois bem, ele trouxe a última pesquisa, feita agora em fevereiro. Como eu disse, não paga por nós, não é feita por nós, é feita por esses empresários que têm interesse em informar-se da situação política de cada um desses 118 municípios. Bom, moral da história é de que ele me mostrou essas pesquisas e me deu a opinião da população medida nas pesquisas. Primeira coisa, estou muito satisfeito porque início de governo, com o buraco que a chuva fez, uma situação de dificuldades, eu estou com 73% de aceitação. Formas que me estimula a melhorar e trabalhar mais. E ele não se conteve. Só uma pessoa que faz pesquisa em 118 municípios. Ele não se conteve quando me disse o seguinte: doutor, quem é a sua secretária da Educação? Nessa hora estavam vários vereadores que assistiram ao que ele falou. Eu citei quem era, ele disse, eu quero parabenizar, eu quero falar com essa secretária. E ela ouviu por telefone o que ele tinha a dizer. Nos 118 municípios, diz ele, a média de queixa na área da educação é de 15%. Não, porque 17, 15, sei lá, se é mais de 15, tudo bem. Só que aqui em Araçatuba é 0,2, não chegou a meio. Sinal que há uma satisfação geral. E na saúde igualmente. Só que, agora voltando à sua indagação especificamente, nós temos, como disse, recebido e comprado também doses a mais, seja no comércio local, seja na FURP,
para não deixar faltar os medicamentos essenciais. Além de tudo isso, senhores vereadores, os senhores sabem melhor do que eu, senhor presidente, que os mandados judiciais, os mais absurdos que vocês possam imaginar, que mereceria desta Câmara, o senhor nobre vereador Marcelo, que gosta de comissão, está em uma boa comissão, para vocês fazerem e saber por que tem esses mandados de segurança, para quem é servido. Eu acho que a Câmara tem que mostrar, tornar isso transparente. Não precisa só eu estar queixando do mundo aí, não. Pois bem, aí vocês vão descobrir um mundo horrível, que não ajuda pequenininho nem pessoa necessitada. Mas, então, mostrando a Vossa Excelência de que nós temos feito o melhor. Só que eu quero estender a minha mão à palmatória, ainda que Vossa Excelência diga da grandeza do PSF, que vai nas casas, que busca, que a atenção à saúde melhorou muito, eu quero lhe dizer, olhando mesmo os seus olhos, do Estado como eu quero ainda não. Mas eu nunca neguei isso. Eu dizia sempre que na performance do PSF, que quando chegasse a 80% já era um bom resultado, nós estamos perto disso, mas vai melhorar muito, mas muito mais do que você pensa. Eu vou pôr uma equipe, vamos fazer curso, vamos orientar, não é culpa deles, a culpa é nossa para organizar melhor, e vou entregar um médico de qualificação, e sabe para quem que vai dirigir o PSF daqui para frente? A nossa vice-prefeita Marilene Magno, que é assistente social, que vai ajudar na periferia, a ajudar essas pessoas da melhor forma possível. Então, o PSF, ele tem que se firmar, nós temos que saber o que o Ministério da Saúde vai fazer daqui para frente, na manutenção ou não, o que nós temos que fazer, porque o convênio com o PSF termina agora em maio. E eu acho que é um pecado se você tiver que trocar as pessoas que já estão trabalhando com pleno conhecimento de causa disso. Porque nós estamos satisfeitos, mas não totalmente. O PSF vai prosseguir de uma forma melhor. E mais apenas, uma última informação. Pensa-se que o PSF é coisa que vem dinheiro todo do Ministério da Saúde, não vem. Eles dão apenas perto de 40% do pagamento de pessoal. O resto tudo é por nossa conta. Nada é dinheiro que vem de fora. É? Nós gostaríamos de solicitar que desligasse os celulares, porque está tendo interferência na transmissão de televisão. Continua a nossa audiência pública à disposição dos senhores. Ainda alguém que queira dirigir ao prefeito municipal terá 2 minutos para fazer a sua pergunta. Bom dia, vereador Jaime José da Silva, presença também de Edival Antônio dos Santos, Marcelo Andorfato, Cláudio Henrique da Silva, Wilson Mário Mardegan, Marcos Salatino, vereadores que acompanham ao vivo a nossa primeira audiência pública referente ao último quadrimestre. Também registramos e agradecemos a presença dos secretários aqui presentes, o da Justiça, Clóvis Vitório Júnior, José Luiz Rovedilho da Finanças, Tadeu Consone do Planejamento, Léo Holland do Departamento de Água, Esgoto, Sérgio Melo da Secretaria de Obras, Wilson Marinho da Cruz do SEDEX, Creuza Castilho da Educação, Coronel Francisco Basílio da Segurança Pública, Juvencio Dia Gomes da Gestão Estratégica. Ao lado do prefeito municipal, acompanham a nossa audiência pública no staff do prefeito, para que nenhuma dúvida fica a ser esclarecida. Doutor Jaime tem 2 minutos para formular a sua pergunta. Bom dia, doutor Jorge Maluli Neto, prefeito municipal, presidente desta casa, José Luiz Rovedilho, em nome de quem cumprimento os demais secretários presentes. E a minha pergunta, senhor prefeito, é com relação à extensão do PSF. Esse é um projeto que deu certo, que se desenvolve com velocidade e com eficiência. Mas nós temos ainda algumas áreas a serem cobertas
em especial o bairro Paraíso e o bairro Jardim Amizade, e que há um compromisso de campanha, inclusive, de estendermos àquele bairro o atendimento. E Vossa Excelência constatou pessoalmente a necessidade do atendimento àquele bairro, quando nós visitávamos casa a casa durante a campanha política. O que eu questiono é se isso já pode ser, já está incluído, ou se vai ser incluído no próximo quadrimestre para execução. Essa é a primeira questão. A outra, Excelência, tem a ver com a área da arrecadação. Nós arrecadamos ainda muito aquém do ideal, em termos de eficiência e de produtividade. Tanto a área da execução, nós temos os créditos os mais garantidos possível, temos o imóvel em garantia do débito, temos alguns milhões de reais para receber, nós não temos conseguido ao longo dos vários anos receber. O que eu queria também é que Vossa Excelência nos colocasse se há em andamento um projeto para que a gente pudesse melhorar o fluxo de caixa da Prefeitura, arrecadando melhor, comprando melhor e recebendo os nossos créditos, porque, afinal de contas, o crédito é de toda a população de Araçatuba e há alguns que devem e precisam pagar. Se há uma ação, se vai ocorrer uma ação mais efetiva nesta área, e colocar sobre a questão do pregão eletrônico, parabenizar Vossa Excelência, porque já deu andamento a essa questão, que é um plus em relação ao que nós já temos, para melhorar o setor de compras da Prefeitura Municipal. Eu queria ditar, en passant, quando se comentou aqui pelo nobre vereador Marcelo, a queda de arrecadação própria. Não esqueça que nós damos isenções, tipo os R$350 que cancelamos, no DAE igualmente. Isso tudo representa algum dinheiro para a queda da arrecadação. E foi fruto de uma solicitação da Câmara Municipal, isso tudo foi feito para que atendêssemos aquilo que a população pediu aos senhores vereadores. Eu só espero que daqui para frente equacionamos ao máximo tudo isso, que não temos mais gordura para cortar. Daí, eu atender a sua primeira indicação. Para aumentar a arrecadação, não pode haver cortes toda hora. A gente quer atender, precisa atender, mas tem limites. Sob pena de nós, amanhã, sacrificarmos as ações essenciais do município, que não pode faltar. Por outro lado, eu queria agradecer a indicação de Vossa Excelência e dos demais pares aqui desta casa, que foram vocês que solicitaram, que pediram, particularmente o Vossa Excelência, na feitura do pregão eletrônico. Nós já estamos com ele em execução. Mas ainda que não o tivesse, eu quero citar exemplos do nosso zelo nas compras daquilo que a Prefeitura faz. Vou dar 2 exemplos para não contar 50, porque ficaria... Quando logo que entrei no primeiro mês do mandato, nós tínhamos que fazer uma compra de pães. Basta que eu diga que nós compramos 30 mil pães dia. Fornece aos escolares, às entidades assistenciais e assim por diante. Pois bem, naquele tempo, o pãozinho estava custando em torno de 15 centavos da padaria. Depois veio o aumento do dólar, chegou a 25, hoje está aí qualquer coisa em torno de 20 centavos. Pois bem, quando se fez a primeira concorrência, quem ganhou a concorrência ganhou por 13 centavos. Eu mandei cancelar porque achei demais. Para 30 mil pães tinha que cair bem. O que aconteceu? Na concorrência seguinte não era mais 13, mas ficou em 9 centavos. Veja a economia em 30 pães dia. Quanto deu? Veio o ano passado, nós tínhamos que refazer essa concorrência. O pãezinho já chegou a 25, está em torno de 20 centavos. Pois bem, sabe, Vossa Excelência, nobre vereador Marcelo Andorfato, quanto nós estamos pagando esse pãozinho? Quanto? Não sabe. Não sabe? 8 centavos. Então, vocês vejam, se eu sou um bandido, um malandro do vereador Jaime, eu ia fazer meu acerto com isso. Mas eu dei o ganho e vou dar o ganho sempre para o erário. E assim foi com leite, assim foi com tudo que comprei.
teve a minha mão e a minminha presença para evitar gastos altos. Todos os meus secretários sabem que eu sou aqui, ó. E vocês sabem também. Eu não gasto à toa, eu seguro os gastos. Dou a melhor destinação ao dinheiro público. Sou mal fechado assim. E vou ser sempre. Com o meu, eu faço o que eu quero, mas com o dinheiro da prefeitura, vai para o destino certo, na hora certa e na necessidade certa. Eu questiono tanta coisa que está por aí e ainda vou arrumar mais. Pois bem, então, Vossa Excelência veja que nós estamos num exercício de diminuir despesas, aumentar a receita para trazer um equilíbrio do fluxo financeiro, como chama Vossa Excelência, de uma forma melhor. Isso é feito com muito zelo, com muita atenção, com muita dedicação, não é apenas por mim, não. Isso é uma constante de todo o nosso secretariado. Daí o Tadeu sabe quanto eu brinco quando ele me traz orçamentos pesados lá, das obras que ele faz. É muito, Tadeu, tem que baixar. E não sei o quê, e eu fico em cima. A segunda indagação é Extensão do PSF. Isso. Eu vou apenas dizer rapidamente. O Paraíso, o bairro Paraíso, a Amizade, principalmente, eu, quando fiz campanha, eu percebi que ali tem uma população mais idosa do que o comum dos bairros, principalmente por causa dos funcionários aposentados da prefeitura. Tem muitos que não conseguem andar, tem muitos que estão jogados num leito e que precisam de uma assistência, tipo do PSF. Já delineamos isso, vai chegar lá, uma parte aqui do Santana também, sem aumentar equipe, com a mesma equipe, as 35, nós vamos subir esse percentual para quase 80% da população, que é o que basta. Eu acho que dessa forma... Nessa mesma área já tem lá a construção do posto de saúde também? Nós vamos fazer, tem lá um posto de saúde que vai ser feito. Pois bem, então, essa é a parte da arrecadação. Nós tínhamos, segundo o Clóvis, para dar esse número melhor, mais de 30 mil processos em execução. DAIA, nós cortamos aqueles que a lei me permite cancelar o débito, até R$ 250 os débitos do DAIA, 350 da prefeitura, eles foram cancelados. Isso já cai uma porção, uns milhares de processos. E agora estamos apertando. Com o parcelamento, também cai, porque na medida que ele parcela e mantém em dia, o número de processos cai. E aqueles que estão há muito tempo nessa situação, esses que não fizeram nenhuma coisa nem outra, vão ser executados e estão sendo executados rapidamente. Algum projeto no sentido de transferir para a iniciativa privada? Nós estamos tentando, negociando, conversando, mas não é muito... juridicamente, a coisa ainda não é muito séria. Mas o Dr. Clóvis pode, nessa parte jurídica, dar maior informação. Excelentíssimo senhor prefeito, Dr. Jorge Maluli Neto, vereador Tunga, presidente da Câmara, a qual peço permissão para cumprimentar todos os vereadores presentes, José Luiz Rovedilho, secretário da Fazenda, ao qual peço vênia para cumprimentar todos os nossos colegas secretários. Nobre vereador, com relação à dívida ativa, é importante deixar esclarecer que nós já estamos experimentando uma eficácia melhor na cobrança dela. Anualmente, nesses três últimos exercícios, nós temos conseguido reduzir o estoque da dívida ativa. Então, anualmente, esse estoque da dívida ativa vem sendo reduzido. Não obstante, todos os anos nós temos feito as inscrições daqueles que não puderam contribuir. O crédito mais fácil de ser recebido e o mais seguro é o crédito de IPTU. Nós temos muito problema com crédito mobiliário, basicamente com o ISS, tendo em vista que muitas empresas não conseguem se manter e a gente acaba perdendo as garantias do crédito. Mas, não obstante esse êxito que tem sido obtido na cobrança da dívida ativa, nós já estivemos em contato com o corregedor do cartório anexo da Fazenda, Dr. Emerson Sumariva, do qual nos permitiu
uma reestruturação física da Procuradoria Fiscal, que está sendo feita hoje pela Secretaria de Obras, onde nós vamos conseguir levar a Procuradoria Fiscal com um posto de atendimento da Secretaria da Fazenda e um posto de atendimento do DAIA, que é o nosso objetivo, fazer a interligação disso, para um espaço anexo ao cartório das execuções fiscais, que isso vai propiciar que, no mesmo local, a pessoa faça a checagem do seu processo, levante a sua dívida junto à prefeitura atualizada, faça o parcelamento e, ali mesmo no centro, faça o pagamento da sua dívida. Então, ele não vai precisar mais se deslocar até a prefeitura, não vai mais precisar se deslocar até o DAIA, e então, no mesmo local, ele vai conseguir fazer esse parcelamento, e isso vai dar uma agilidade maior. Mas me parece que o problema é mesmo na área da execução, quando já vai para a área judicial, na área da execução. Nós temos um corpo de profissionais específicos na área, considerável, eu considero mais que suficiente para tocar, pessoal com um nível salarial em condições de atender a demanda, e o problema, me parece também, reside, às vezes, na lentidão da decisão da Justiça, e eu queria saber se há a possibilidade de um acordo com o Poder Judiciário, para que faça-se um acordo com o Poder Judiciário, para que isso tramite de uma forma mais rápida, encontrar uma outra solução, que não é essa de aguardar normalmente o desfecho das causas, e conforme cobra sempre Vossa Excelência, senhor prefeito, que a gente saia da mesmice nessa área de receber. O crédito público precisa vir mais rapidamente, precisa integrar mais rapidamente o patrimônio público, até para que isso sirva de medida para que os outros entendam também que, se não pagar, vai ter consequência, porque alguns, e são os mais pobres, aqueles que são aposentados, vai guardando o dinheirinho todo mês, os mais pobres, para poder pagar o imposto, cuidam de pagar, de recolher o seu imposto. E aqueles que têm um pouco mais de vivência, que são um pouco mais espertos, que têm um pouco mais de relacionamento social, buscam espaços na lei, às vezes, para não pagar. Então, a eficiência do poder público nessa área, da prefeitura nessa área, precisa melhorar, no sentido de mostrar efetivamente que nós temos que receber o dinheiro e que nós vamos buscar esse crédito, porque esse crédito não é do público, é do povo, pode integrar o orçamento, pode ajudar a resolver o problema de caixa da prefeitura. Outra pergunta, deixa eu explicar. Está saindo, inclusive, do assunto, mas como se caminha num procedimento de esclarecimento, sem perturbações, eu acho que é viável, mesmo fora do assunto, a gente solucionar e esclarecer os fatos. É uma decisão política que tanto os vereadores como o prefeito têm que tomar. Por que então não divide a dívida ativa do município em 3 etapas? Os grandes, nós, os médios e os pequenos. O prefeito elabora um projeto de lei, manda para cá, vendemos a nossa dívida ativa para um banco. É um problema político violento. Porque aí vai vir o vereador querer... Não tem lei, doutor Jorge? Não existe lei para isso? Dividir a nossa dívida em 3. Deixa eu só dar uma rápida explicação. Do primeiro dia que cheguei, nós tínhamos 85 milhões de dívida ativa. Eu tentei negociar com o banco, que o Banespa tinha, não o Banespa agora encampado antes, ele tinha, até como um dos produtos seus, essa negociação. Tentei, não consegui. Por outro lado, eu tentei com empreiteiras. Você fazer uma obra dando esses títulos para receber, eles ficarem donos para receber. E há um problema jurídico, você não pode transferir. Essa é a dúvida jurídica que ficou. Você negocia, tem quem quer, mas não pode haver a transferência da dívida. Isso. O título, não pode haver transferência da titularidade do título. Mas não há possibilidade, Clóvis, da nossa dívida ativa, porque o governo federal, se você deve imposto de renda, meu nome está no CADIM, por exemplo. Está lá, estou brigando, estou discutindo. Eu não posso pegar um financiamento a nível federal. Não há como... Olha, eu tentei, nobre vereador, inclusive, o seguinte, entregar para um banco... E tentar fazer a cobrança. Para fazer a cobrança e executar-se com protesto. Também não pode. Não. Estamos tentando. Se Vossa Excelência, com a inteligência que lhe é peculiar, eu quero, não estou fazendo isso, eu estou respeitando mesmo. É uma decisão. Então, eu considero que Vossa Excelência me ajudasse o município
se nós conseguíssemos negociar uma parte dessas dívidas, pelo menos, não todas, mas uma parte, serão 5, 10 milhões, veja quanta coisa nós poderíamos estar fazendo pela periferia, pela população mais carente. Eu gostaria que todos nós participassem desse entendimento, dessa luta, porque não tenho nenhum impedimento. Se houver uma autorização para transferir parte dessa dívida ativa à titularidade, nós estamos dispostos a isso. Eu vou ver isso. Obrigado, doutor. Continua a inquisição de perguntas. Ninguém mais inscrito. E após a exposição do senhor prefeito, dos senhores secretários, nós agradecemos a presença de todos nessa audiência pública, sempre orientada pela proteção e pela graça de Deus. Informando que a próxima audiência pública deverá ser realizada no mês de maio de 2005, conforme me determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. No mundo de violência, nós queremos dizer que a paz não será e nem acontecerá através de lei ou de decreto. Não surgirá por imposição e não será comprada. Ela deverá acontecer e ser construída dentro de cada um de nós. Tenham todos um bom dia.